Aceitem, por favor, e aí a Júlia pode começar. Todo mundo já aceitou? Estou mutado agora. Ok. Olá, meu nome é Júlia Mendes, sou da turma 53 de MBA em Gestão Empresarial Estratégica na UF. E nós vamos apresentar hoje a nossa análise de processos da Unimed Leste Fluminense para a matéria de Business Management Process. Pode passar. Então, iniciando, a Unimed Leste Fluminense nasceu em 1971, no Rio de Janeiro, sendo inicialmente chamada de Unimed São Gonçalo, Niterói. 13 anos depois, em 1984, foi inaugurada a atual sede da empresa, localizada no centro da cidade de Niterói, e o ápice de seu crescimento foi a partir de 2002, após uma reestruturação de todos os setores da organização. Aí nós já conseguimos ver o quanto a análise de processo e uma reorganização pode ser importante e efetiva, para as empresas. Hoje, a Unimed conta com 6 unidades de atendimento localizadas no próprio município de Niterói e nos municípios vizinhos, que são Itaboraí e São Gonçalo. A gente também traz uma informação adicional à história de que os primeiros clientes foram entidades importantes no estado do Rio, como a União dos Professores Primários do Estado, o Sindicato de Fiscais de Renda e por aí vai, e que fizeram muita diferença no crescimento, da organização. No próximo slide, a gente traz a missão, visão e valores da empresa, que são pontos primordiais para o desenvolvimento e organização dos processos, porque a empresa precisa ter um foco e precisa definir onde ela pretende chegar e o que ela quer passar para os seus clientes antes de qualquer coisa. Então, a missão da Unimed Leste é gerar trabalho para o médico cooperado sem intermediação, prestar assistência à saúde de excelência aos clientes. A visão é manter a liderança com competitividade no mercado de saúde, expandir a rede própria em áreas estratégicas, com focos específicos, criar produtos diversificados e diferenciados e de alto valor agregado, e os valores são ética, transparência, princípios cooperativistas e respeito. Então, traçando esses objetivos, se torna mais fácil, a gente criar um rumo para a empresa e um ponto de vista central. A gente traz inicialmente a história e o contexto da empresa para assim dar início e falar um pouco do processo escolhido para análise desse trabalho. A gente vai mostrar todo o mapeamento do processo, os métodos utilizados no desenvolvimento desse processo, os resultados, os problemas, uma sugestão de melhorias e, por fim, apresentaremos também uma proposta de redesenho desse processo. Eu sou o Rafael, da turma 53, vou falar do próximo slide sobre o mapeamento do processo. A Unimed Leste Fluminense, ela aprimorou o nível de qualidade no controle de medicamentos, com o uso de tecnologias e com o uso de tecnologias conhecido como dispensário eletrônico. O dispensário eletrônico mostrado nessa imagem, capturada pelo insider do nosso grupo, Cristiano, a gente consegue ver visualmente como que é visualmente o dispensário eletrônico. E com o apoio do time de tecnologia operacional, administração, farmacêutico, enfermagem e time médico, o processo atual de entrada e saída de medicamentos está mais automatizado, agilizando e facilitando a etapa de assistência aos pacientes da Unimed e no dia a dia do trabalho dos médicos, farmacêuticos e enfermeiros. A metodologia do mapeamento do processo realizada foi a observação no local de trabalho, no dia a dia dos colaboradores, e foi feita uma entrevista pelo time de TI com o fornecedor TASE, que é o sistema do dispensário eletrônico, para entender o funcionamento do sistema, para assim chegar no redesenho do processo. Próximo slide. CIPOC. Olá, pessoal. Meu nome é Michele. Eu sou da turma 53 e eu vou falar agora sobre CIPOC, Antes de mais nada, acho que é importante explicar o que ele é. Ele é uma ferramenta utilizada para mapear os processos. E com ele é possível esclarecer melhor as etapas, definindo e formalizando diversos fatores que vão impactar diretamente na execução do trabalho. E quando você usa essa matriz de uma forma adequada, você consegue verificar de forma bem rápida todo o processo, como a gente consegue ver aqui no próprio slide, referente aos fornecedores. É a própria farmácia do hospital. Os insumos são os materiais e os medicamentos que ficam no dispensário.
Os processos é o atendimento de prescrição médica via dispensário eletrônico. Os produtos é o controle de prescrições e dispensações. E os clientes é quem é atendido pelo próprio fluxo. No caso aqui, o Hospital Itaipu. Agora eu vou passar a vez para a próxima. Pode passar o slide? Vou passar a vez. Boa noite, meu nome é Albert, da turma 53, e agora a gente vai falar um pouco sobre o ICOM, né? E para falar um pouco do ICOM, nós falaremos um pouco sobre notação de processos, que é um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o significado dos objetivos desses processos. E dentro dessa notação de processos, antes de falar do ICOM, né, nós temos o IDEF, que é um modelo padrão da Federal Information Processing Standard dos Estados Unidos, que destaca a entrada, saída, mecanismo, controle de processo em relação aos níveis de detalhe do processo superior e inferior, que é o ponto de partida para uma visão comparativa da organização. O IDF, ele é um modelo, né, composto por caixas e setas, que podem representar uma empresa, processo ou atividade, basicamente, como a gente vê detalhado no slide, né? Os objetivos da anotação do IDF0, que é, de fato, o ICOM, que significa input, que são a entrada e os insumos, control, que significa controle, output, que é a saída ou produtos, e o mecanismo, que significa os recursos, que representam uma unidade de trabalho, processo ou subprocesso. Os controles definem, né, as regras de execução, ou seja, como as atividades serão realizadas. E o mecanismo representa quem executará a atividade. E no slide nós podemos identificar, né, o ICOM da Unimed Leste Fluminense, detalhando o processo de dispensação de materiais e medicamentos via dispensário eletrônico. Na entrada, nós temos o paciente, os medicamentos e materiais. No controle, nós temos o acesso a medicamentos e materiais médicos. No mecanismo, nós temos o dispensário eletrônico, médicos, enfermeiros e recepção. E na saída, nós temos o paciente com atendimento concluído, totalmente medicado. Então, essas são as etapas que nós destacamos aqui, né, do ICOM e desse processo, né, que é relevante para o fluxo adequado da nossa avaliação. Eu sou Regiane, eu vou falar do 5W2H. 5W2H é uma ferramenta de checklist de ações, com prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidos com clareza e eficiência por todos os envolvidos em um processo. E ele tem como função definir o que será feito, por que será feito, onde será feito, quem irá fazer, quando será feito, como será feito e quanto custará. Que seriam o what, o que será feito, o why, o porquê será feito, o where, aonde será feito, o when, quando será feito, o who, por quem será feito, how, como será feito, e o how much, que seria o quanto custará, que no nosso caso nós não iremos usar. Voltando para o nosso processo, o why, que seria o porquê, do processo seria para garantir a dispensa de materiais e medicamentos de forma controlada, com rastreabilidade e segurança para o paciente de forma centralizada. O what, que seria o quê? Que seria o processo? Seria a dispensa de materiais e medicamentos por equipamentos eletrônicos mediante a prescrição de um médico. O who, quem? Seria a equipe de farmácia e responsáveis por abastecer o dispensário e a equipe de enfermagem responsáveis por retirar os materiais e medicamentos e administrar nos pacientes. O where, onde? Todo o processo é realizado no posto de enfermagem do serviço de pronto atendimento adulto e infantil. O when, quando? Somente após a prescrição da equipe médica. O how, como? A equipe de enfermagem identifica a prescrição médica, localiza o paciente no dispensário eletrônico e retira a medicação ou material para administração. Bom, boa noite. Sou o Cristiano, aluno da MBA da turma 53,
Eu vou falar um pouquinho do indicador que foi escolhido para poder determinar a qualidade e eficiência, né, desse processo. Como indicador, a gente escolheu a admissão de pacientes, né? E aí a gente pensa assim, bom, por que a admissão de pacientes é tão importante para o processo de dispensação de materiais e medicamentos pelo dispensário eletrônico no posto de enfermagem, né? Vocês vão perceber que esse indicador é importante, inclusive mais à frente, quando a gente mostrar o processo e falar da melhoria deles, tá? Então, a gente escolheu aí o indicador de admissão de paciente para tratar a qualidade desse processo. Vou falar um pouquinho também do mapeamento ASIS que foi feito para garantir o bom funcionamento, né, do dispensário eletrônico, do processo de dispensação de materiais e medicamentos. Como dito lá no início, esse processo foi realizado, né, o mapeamento do processo foi feito observando o trabalho da equipe operacional, né, em conjunto com entrevistas realizadas aos fornecedores da tecnologia, tanto o sistema de gestão do hospital, quanto a tecnologia do dispensário eletrônico que é fornecido pela Bramatec, né, como foi colocado no início do processo. Então, mediante a observação da operação e da tecnologia, chegou-se a esse fluxo, né, que foi desenhado pela nossa equipe de processo. Então, inicialmente, é realizada uma prescrição médica em prontuário eletrônico, que é o sistema de gestão do hospital, né? É direcionado o paciente para a sala de medicação. Em sequência, esse paciente ele é recepcionado, né, na sala de medicação. É realizada a conferência da pulseira de identificação do paciente, né, para garantir que a prescrição vai ser atendida para o paciente correto. São retirados os medicamentos, né, que foram solicitados na prescrição. É dado uma baixa desse medicamento do material do dispensário eletrônico, né? No momento que você retira esse medicamento do dispensário eletrônico, ele tem um leitor de código de barras que automaticamente faz a baixa desse material, para dizer que ele foi retirado para aquele paciente, tá? A medicação é preparada, né? É conferida novamente a identificação do paciente para garantir que ele vai receber a medicação correta. O medicamento é, então, administrado, né, nesse paciente. É realizada uma nova checagem, tá, para garantir que o tipo de dispensação que vai ser feita, né, e o paciente, na sequência, é direcionado para a sala de espera para fazer uma reavaliação. Nesse momento, né, de acompanhamento, é verificado se aquela medicação surtiu o efeito esperado. Então, o médico reavalia o paciente, tá? Se a medicação surtiu o efeito esperado, esse paciente é liberado. Se essa medicação não surtiu o efeito esperado, esse paciente volta para a figura número 1 para passar por uma nova avaliação e definir qual o tratamento que vai ser feito, tá? Esse é o mapeamento do fluxo que foi feito mediante a observação da equipe operacional e da tecnologia disponível. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Fabiola Rocha, sou da turma 53 também. Durante essa análise, né, foi identificado quais eram os principais problemas, né, e quais foram as melhorias que surgiram, né, após a identificação dessas principais causas, vamos por assim. E quando a gente olha, né, a gente tratou as falhas de operações e ela desencadeou, né, quando a gente fez a análise, a árvore de falha, em 2 pilares. Um deles, onde a gente encontra as falhas ligadas mais ao processo de abastecimento do medicamento, né? Que inclusive a gente vem com posteriores melhorias, e numa outra ramificação da árvore, a gente achou uma falha na recepção desses pacientes, tá? Então, assim, a gente tinha falhas no supositório, né, do quanto que a gente tinha em estoque de determinados e todos os tipos de medicamento, e como que era essa retirada, né, como que era feito pela equipe de enfermagem, principalmente. Então, assim, a gente começou a identificar, né, que não tinha um controle eficiente, não era muito sistematizado, então, e por outro lado, quando se fazia uma triagem não muito boa, né, desses pacientes, né, do que eles deveriam ser medicados, acabava que utilizavam o medicamento
era planejado um medicamento que na hora não era o necessário para aquele paciente, e acabava que na hora tinha alguns problemas de não ter em estoque disponível o que era realmente necessário para a necessidade daquele cliente. E como melhoria, né, para poder corrigir as falhas operacionais, a gente está trazendo, né, a revisão do processo de abastecimento do medicamento, ou seja, a gente vai reabastecer o nosso estoque, vamos tirar um relatório, vamos ver o que realmente precisa, estilo realmente Kanban, né? Que saiu durante a semana, o que precisa ser reposto, para a gente não ter medicamentos demais e nem a falta de diversidade dos medicamentos. E, por outro lado, né, como a gente falou, tem a falha da questão da recepção desses pacientes. Então, a gente precisa vai trabalhar, né, na parte mais da capacitação desses recepcionistas, né, porque essas pessoas têm que estar bem capacitadas para poder receber e direcionar ali na primeira triagem, né, como que realmente vão ser atendidos esses pacientes. E, em seguida, né, após fazer essa análise de problemas e melhorias, pode passar o próximo, a gente acaba tendo o redesenho do processo, né? E aí, dessa forma, a gente consegue padronizar, né, fazer uma revisão do processo padrão, né, do como que funciona de forma correta após as melhorias realizadas. E um ponto importante é que, assim, a gente garante, né, que todas as pessoas novas, recém-chegadas, seja por um outro setor da clínica, né, do hospital, ou seja, pessoas que vêm de fora do mercado, a gente garante que essas pessoas sejam treinadas, né, nesse processo revisado, e aí a gente consegue a manutenção dos resultados desse projeto, né, que sejam mantidos e aplicados ao longo do trabalho. Pode seguir? Eu sou a Júlia. Eu sou a Júlia, da turma 53. Eu vou falar sobre os cuidados na mudança. Né? Essa parte é o fechamento, né, é a nossa conclusão sobre o caso. E os cuidados que a gente precisa ter nessa parte é garantir que toda a equipe de farmácia será treinada no processo de reabastecimento dos materiais e medicamentos no dispensário eletrônico, garantir que os indicadores de reabastecimento serão acompanhados, garantir que toda a equipe de recepcionista será treinada no processo de admissão e garantir que todo paciente admitido entre pelo setor correto, para que seu nome apareça nos dispensários. Bom, então, é só para a gente poder fechar, né, de novo, a importância do indicador, que a gente falou lá em cima, que seria o acompanhamento da admissão do paciente, é exatamente por conta disso. Né? O paciente sendo feita uma entrada correta dele no hospital, indicando que ele vá para o setor correto dele, vai fazer com que ele apareça no dispensário corretamente. Só para exemplificar rapidamente, quando você dá a entrada de uma criança no PA, né, no pronto atendimento, você tem que dar a entrada para essa criança no PA infantil, para garantir que o nome dela vai aparecer no PA infantil, porque no passado a gente teve problemas de erroneamente admitirem crianças como se elas fossem para o setor de adulto. E aí, quando o médico ou o enfermeiro ia retirar a medicação dessa criança do dispensário, o nome dela não estava lá, porque ela tinha sido colocada no setor errado. Então, por isso a gente colocou, né, esse indicador para esse processo, que ele é extremamente importante para o sucesso da operação. Tá? Bom, não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa, mas esse foi o nosso trabalho. Todos de acordo? Sim, de acordo. De acordo. Então, estou pausando aqui a gravação Boa. e finalizando, ok?